De início, eu considero importante destacar que o ECA é dividido em 2 livros. O primeiro trata de questões gerais, ou seja, como a lei deve ser entendida e qual é o alcance dos direitos que ela preconiza. Inclusive, essa parte que nos traz os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. O segundo livro é conhecido como parte especial. E essa parte especial que encontramos as normas gerais que regem a política de enfrentamento às situações de violação ou ameaça aos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, é onde estão normatizadas a política de atendimento, trata as medidas de proteção e socioeducativas, o acesso à justiça e os crimes de infrações administrativas. E nós iremos estudar exatamente essa parte especial da Lei Federal de número 8.069, de 13 de julho de 1990. Mas nós iremos estudar toda essa parte? Não, né? Pois ficaria uma aula muito extensa e, consequentemente, chata, né? Então, hoje nós iremos estudar o título 1 dessa parte especial, para conhecermos e entendermos como acontece a política de atendimento à criança e ao adolescente. Tema esse bastante recorrente em concursos públicos e tão presente na vida do assistente social, pois o assistente social é um dos profissionais que materializam essa política. Então, vamos ao artigo 86, que é o primeiro artigo da parte especial do ECA, que trata sobre a política de atendimento. Então, o artigo 86 vem nos dizer que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente acontecerá através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, esse primeiro artigo vem nos dizer como é que acontecerá essa política de atendimento dos direitos da criança e dos adolescentes. E ele nos diz que é através de um conjunto articulado de ações do governo e também de entidades não governamentais, contando com a participação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, aqui nós já sabemos que essa política de atendimento à criança e ao adolescente, ela será prestada através de ações articuladas de entidades governamentais e não governamentais. Então, até aqui, beleza. Vamos adiante. E eu quero chamar especialmente a sua atenção aqui para os artigos 87 e 88. Porque eles são o foco principal dessa nossa aula, ok? Porque eles trazem as linhas de ação em seu artigo 87 e as diretrizes de atendimento no artigo 88. E é importante você ficar atento ou atenta no que são essas diretrizes de atendimento e no que são linhas de ação, pois esse conteúdo é bastante relacionado um ao outro e é bastante cobrado em provas de concursos e causa bastante confusão. E apesar de se complementarem, você precisa entender que diretrizes de atendimento é uma coisa e linhas de ação é outra coisa. E nós iremos aprender sobre esse conteúdo agora. No artigo 87, nós encontramos as linhas de ação dessa política de atendimento. E é muito importante você memorizar esse artigo, porque, como eu já falei, essas linhas de ação da política de atendimento são bastante cobradas em concursos e você precisa memorizá-las. Então, vamos a elas, Bom, então quais são, as linhas de ação da política de atendimento do ECA? São políticas sociais básicas, ou seja, essa parte especial do ECA vem nos dizer que devem ser pensadas, criadas políticas capazes de proteger, garantir e promover os direitos das crianças e dos adolescentes. E que políticas são essas, É a saúde, a educação, a assistência social, a defensoria pública, a cultura. São linhas de ações também os serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social
de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravos e reincidências. Ou seja, aqui engloba tanto a proteção social básica, como também a proteção social especial. E quem já fez o meu curso Suas na Prática sabe perfeitamente como funciona cada serviço da assistência social, inclusive como intervir e o papel do assistente social em cada um deles. E se você ainda não fez o curso Suas na Prática, eu convido você a fazer parte dessa minha comunidade privada e participar desse maravilhoso curso e entender como acontece todo o trabalho na assistência social, seja no CRAS, no CREAS, no Centro POP, nas unidades de acolhimento, vigilância socioassistencial, enfim. Então, se você deseja ser membro também desse time de campeã e de campeões, você entra em contato comigo através do meu e-mail, contato.julianass@gmail.com, que eu irei repassar para você maiores informações. Então, pausa aí o vídeo e anota esse e-mail, contato.julianass@gmail.com, ok? Então, vamos voltar aqui à nossa linha de raciocínio. São linhas de ação também os serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. E também serviços de identificação e localização de crianças e adolescentes desaparecidos, como também seus pais ou responsáveis, ok? São linhas de ação também a proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. E políticas e programas destinados a prevenir e abreviar o período de afastamento do convívio familiar e garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. E, por fim, campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. A adoção é tão difícil, né? Pois são pouquíssimas as famílias interessadas em adotar um adolescente, ou adotar uma criança maior, ou adotar um grupo de irmãos, né? E isso é algo que o ECA preconiza, né? Quando temos 2 irmãos, 3 irmãos disponíveis para adoção, eles precisam ser adotados pela mesma família. E essa disponibilidade, esse interesse das famílias é bastante difícil, né? E isso tudo precisa ser estimulado. Então, uma das linhas de ação são as campanhas de incentivo ao acolhimento, seja pela guarda ou pela adoção. E essas são as linhas de ação que norteiam as ações de proteção e atendimento da criança e do adolescente. Ou seja, o legislador definiu essas linhas de ação para direcionar o administrador na execução das políticas do ECA. Eu costumo pensar essas linhas de ação como caminhos, como vias que levam a algum lugar com um objetivo específico. Então, essas linhas de ação são formas ou caminhos, né, em que o legislador entendeu que a administração deveria atuar ou seguir, né, para alcançar a proteção das crianças e adolescentes. E eu falei para você que é preciso memorizar. Mas olhando assim, tem bastante coisa, né? Mas eu refiz essas linhas de ação de uma outra forma, de uma forma mais enxuta, que ajudará você a memorizá-las. Então, vamos apagar tudo, desfazer tudo, porque esse novo esquema lhe ajudará a memorizar melhor. Inclusive, essa parte que eu irei colocar no PDF. Então, agora, com base no que nós estudamos, iremos organizar nossas ideias. Nós iremos organizar as linhas de ação da política de atendimento do ECA da seguinte forma. Você vai lembrar que o ECA faz menção a 3 serviços, ok?
que são os serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, ok? Os serviços especiais de prevenção e atendimento à criança e adolescente vítima de violência, serviços esses médico e psicossocial, ok? E tem serviços de identificação e localização de desaparecidos, sejam eles crianças, pais ou responsáveis. E o ECA faz menção 2 vezes a políticas, que são elas: políticas sociais básicas e políticas e programas ligados à convivência familiar e comunitária. E traz ainda uma proteção jurídico-social por entidade de defesa e uma campanha, de estímulo ao acolhimento e à adoção. Então, essa organização poderá ajudar você melhor a identificar as linhas de ação da política de atendimento à criança e ao adolescente. E não confundir com as diretrizes. E falando em diretrizes, vamos a elas, São diretrizes da política de atendimento, de acordo com o artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a municipalização do atendimento. E o que é isso, O ECA quer municipalizar esse atendimento, ou seja, é o município que irá prestar atendimento à criança e ao adolescente. Porque se formos analisar, faz todo sentido, pois a administração local está mais próxima, E para isso deve ser priorizado a criação e implantação de políticas públicas para atender crianças e adolescentes no município. O ECA determina também a criação de conselhos nacionais, estaduais e municipais e de programas específicos, observada a descentralização e a criação de fundos vinculados a esses conselhos. E que fundos são esses, Quem é que mantém esses fundos? Esses fundos são compostos de doação que as pessoas fazem e depois abatem no imposto de renda, valores consignados nos orçamentos, também por aplicações no mercado financeiro, e outros recursos também podem ser fontes de renda para esses fundos, como, por exemplo, multa, um termo de ajustamento de conduta, uma decisão em ação coletiva. Enfim, são fontes de renda que podem ajudar a gerir os fundos vinculados a esses conselhos. Conselhos esses que são órgãos que deliberam e fiscalizam as ações, os serviços, programas e projetos voltados à criança e ao adolescente. Em outras palavras, são órgãos que apresentam sugestões e fiscalizam para ver se de fato a administração está cumprindo seu papel no que diz respeito à proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. E para que esse controle seja possível, todas as entidades de atendimento, sejam elas governamentais ou não, devem inscrever seus programas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ou seja, todas as instituições que prestam atendimento à criança e adolescente devem estar inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E isso é uma regra e você nunca mais irá esquecer isso, ok? E ainda aproveitando aqui o gancho, vamos pular um pouquinho para o artigo 89, que trata também sobre os conselhos. Então, o artigo 89 vem nos dizer que a função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e, por isso, seus membros não serão remunerados. E eu preciso destacar também sobre a participação popular, pois os conselhos proporcionam espaços para que a sociedade civil seja ouvida e, dessa forma, participe ativamente nas decisões e fiscalização das ações voltadas à criança e ao adolescente. E isso é exercício de cidadania. Os membros do conselho não serão remunerados, independente se são representantes governamentais ou da sociedade civil, porém estarão exercendo seu papel de cidadão e cidadã, pois estarão defendendo ativamente os direitos infanto-juvenil.
E se você deseja saber mais sobre os conselhos de direitos, no curso Suas na Prática tem uma aula exclusivamente voltada a conselhos. Inclusive, você aprende o passo a passo para criar um, ok? Então, vamos voltar aqui, porque eu acabei pulando para concluir o nosso raciocínio, mas vamos voltar aqui para as diretrizes. Bom, outra diretriz é a integração operacional entre os órgãos de proteção, promoção e garantia de direitos. Porque o ECA quer evitar conflitos de atribuições. Ele quer que haja uma integração operacional entre esses órgãos, onde cada um tenha e desempenhe o seu papel, cada um com sua atribuição, porém de forma articulada, onde um complemente o trabalho do outro. E dessa forma é garantida uma maior celeridade no processo, pois não irá existir uma duplicação de atividades. Por exemplo, se não existisse a integração operacional desses órgãos, cada um iria atuar de forma isolada. Poderia acontecer do CREAS desempenhar uma mesma ação que o Conselho Tutelar esteja desempenhando e isso atrasar ou até atrapalhar o processo. Você concorda comigo? Então, a integração desses órgãos é muito importante, porque evita essa duplicação de atividades, pois todos os envolvidos estarão falando a mesma língua, indo em direção do mesmo objetivo, e isso ajuda no aceleramento e garante de fato os direitos das crianças e adolescentes. Até mesmo porque esses órgãos não funcionam de forma isolada. Cada órgão possui sua função e é dessa forma que se complementa o trabalho um do outro, E essa integração é feita através de visitas institucionais, reuniões, fóruns. Inclusive, a palavra integração me remete a duas outras palavrinhas, que é fortalecimento de rede. Pois quanto mais a rede estiver fortalecida, maior será a integração entre esses órgãos de proteção, promoção e defesa de direitos. Vamos juntos? Outra diretriz é a mobilização da opinião pública, também formação continuada dos profissionais, e isso é muito importante, pois para que o ECA seja aplicado, as políticas públicas, os serviços sejam prestados de forma qualificada, precisa-se de profissionais qualificados que sejam capazes de favorecer de fato o acesso de crianças e adolescentes aos seus direitos. Formação profissional com abrangência nos diversos direitos da criança e do adolescente. E aqui o ECA está falando de intersetorialidade, porque o ECA não quer que tenha só profissional de determinado ramo, Ele quer intersetorialidade, ele quer psicólogos, ele quer assistentes sociais, defensores, conselheiros tutelares, profissionais do direito, enfim, uma gama de profissionais que possam atender as crianças e adolescentes. E a última diretriz da política de atendimento do ECA fala sobre a realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre a prevenção da violência. E essas são as diretrizes da política de atendimento do ECA, e eu quero chamar sua atenção mais uma vez para que você consiga diferenciar essas diretrizes das linhas de ação. Porque as bancas costumam cobrar esse assunto nas provas, pedindo para você apontar entre as opções o que é linha de ação e o que é diretriz. Então, preste atenção que eu vou te falar uma forma que ajudará você a identificar o que são as diretrizes. Então, preste atenção aqui nas primeiras palavras. Observe que cada uma dessas diretrizes começam com substantivos terminados em -ão. Veja só. Municipalização, criação, manutenção, integração, mobilização, especialização, formação, realização, E dessa forma fica mais fácil você identificar as diretrizes de atendimento. Pelo menos serve muito bem para mim. Então, essas foram as informações que eu considerei importante compartilhar com você acerca do capítulo 1 da parte especial do ECA, onde ele nos traz as linhas de ação e as diretrizes da política de atendimento à criança e ao adolescente.
E você poderá dar continuidade aos seus estudos, baixando o material complementar com algumas questões comentadas sobre esse assunto, para você entender como ele vem sendo cobrado em provas. E você encontrará disponível também esse mapa mental. Então, para você baixar esse material, você clica no link aqui embaixo do vídeo ou nos comentários, porque eu também vou deixar lá, tá? Você clica no link e coloca o seu e-mail para receber esse e outros conteúdos, né? E se você gostou dessa aula, você clica em gostei e se inscreve no canal. Dessa forma, eu estarei com você logo em breve em uma próxima aula. Então, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.